Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam tudo bem com vocês, tá? E aí, pessoal, estão fazendo todas as atividades, fizeram a atividade da sexta. O pessoal que ainda não está participando das lives, que ninguém ainda nas lives, estão conseguindo acompanhar os conteúdos. Gente, já voltei, não sei se eu avisei pra vocês, mas eu já voltei com o meu Instagram profissional, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem enviar mensagens para lá, para retirar dúvidas, para enviar atividade. E uma coisinha, eu tô, a demanda está muito grande assim de atividades. E cada atividade que vocês fizerem, por favor, vocês tirem uma foto e me mandem pelo direct, viu? Que eu consigo acompanhar, eu consigo fazer a correção para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem também sem a atividade. Bom, gente, graças a Deus iniciamos essa semana, provavelmente que todo mundo esteja com saúde. E como toda semana, nós trabalhamos um conteúdo destinado ao estudo linguístico, ao português, e ao gênero textual, que é a redação, tá? Na semana passada, nós trabalhamos as flexões do substantivo. Que era no caso gênero e número. Hoje, nós vamos trabalhar a flexão dos substantivos 2. Então, aí eu peço, só minimizar aqui, pessoal. Então, aí eu peço que vocês peguem o livro na página 29. E ele diz assim, o que são os substantivos compostos e as regras gerais, tá? Nos substantivos compostos, os elementos podem vir separados por hífen ou não. Então, algumas palavras podem vir separadas com hífen e outras podem virem juntas e serem substantivos compostos. Quando os elementos componentes dos substantivos não são separados por hífen, formam o plural como se fosse substantivo simples. Exemplo, passatempos, pontapés, vai e vens. Então, ou seja, na nossa língua portuguesa, e como eu falei para vocês, a todo instante surgem palavras novas. Mas com a flexão dos substantivos há muito tempo, que com esse novo acordo ortográfico, algumas palavras perderam o hífen. Mas aí ela vai deixar de ser um substantivo composto? Não. Ela só vai se juntar os dois elementos para formar a mesma palavra sem o hífen. E aí está o exemplo de passatempos, pontapés, vai e vens, tá? Quando os elementos componentes dos substantivos são ligados por hífen, a formação do plural obedece geralmente a algumas regras. Primeira regra geral. Vão para o plural os elementos variáveis, ou seja, substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, quando não houver preposição entre eles. Exemplo, as cartas, bilhetes. Esse substantivo é formado pela palavra carta e bilhete. Então, tanto é substantivo o primeiro elemento, como é substantivo o segundo elemento. Então, não há preposição entre os dois elementos. Então, o plural varia com os dois elementos, tá? Então, veja só, todos os dois são substantivos e não há, na sua formação, uma preposição. Então, aí, todos os dois elementos, então varia, ou seja, modifica do singular e passa para o plural, os dois elementos. Portanto, no singular, os verbos e as palavras invariáveis, por exemplo, os guarda-chuvas, os abaixo-assinados. Um exemplo, né, de palavras que ainda permanecem com o hífen e que só acrescenta no segundo elemento o S. Mas tem algumas palavras, como passatempo, que variam os dois elementos, tá? As regras especiais. Quando são as regras especiais? Quando os elementos se ligam por meio de preposição
ou só o primeiro é flexionado, como estrelas do mar, perombas do campo. Então, quando eu tenho a preocupação de utilizar e de se ligar por uma preposição, só o primeiro é flexionado, como aí eu dei o exemplo do estrela do mar e perombas do campo. Só o último elemento vai para o plural. Na primeira regra especial, só o primeiro elemento flexiona, só o primeiro elemento vai para o plural. Já na segunda regra, só o último elemento vai para o plural se o substantivo é formado por palavras repetidas ou onomatopeicas, ou seja, a repetição de sons de palavras. Exemplo: reco-reco, tico-ticos, bem-te-vi, tic-tacs. Aí sim, só o primeiro elemento flexiona-se. Mas no caso de que as duas palavras eram substantivos, elas são variáveis, elas são invariáveis, aliás, o que acontece é só os dois elementos iam para variável, né? Aí veja só, deixa eu botar mais para cá. Graus do substantivo. Os substantivos admitem os graus aumentativo e diminutivo, além do grau normal. Veja o exemplo a seguir. No grau normal é pássaro, no aumentativo é passarão e no diminutivo, passarinho. Então, formação do grau. Os graus de substantivos podem ser expressos de duas formas: a analítica e a sintética. A analítica são utilizados adjetivos que indicam aumento ou diminuição. Então, fazenda grande, fazenda minúscula, passo grande, passo pequeno. Forma sintética são as que são utilizados sufixos. E aí no aumentativo, ão, no diminutivo, zinho. Então eu tenho no aumentativo sintético, passarão e garotão. No diminutivo sintético eu tenho passarinho e garotinho. E aí ele dá outros exemplos de sufixos e prefixos. Na verdade, os sufixos aqui, né? Então ele fala assim: grau aumentativo, ão, menino, meninão, cabelo, cabelão. Aça, barca, barcaça, vidro e vidraça. Ara, boca, bocarra, navio, naviara. Iona, mulher, mulherona, pedra, pedrona. Isso no aumentativo. No diminutivo, ele vai usar zinho, cão, cãozinho, bolo, bolinho. Eta, sala, saleta, mala, maleta. Acho, rio, riacho, pena, penacho. Iote, velho, velhote, filho, filhote. Esses é a forma sintética. Quando eu utilizo sufixo, é quando eu utilizo o termozinho que vem antes do substantivo, tá? Particularidades. Muitas formas que eram diminuídas ou aumentativas passaram a ter significados especiais com o transcorrer do tempo. Exemplo: papelão, calção, cartilha, corpete, folhinha para calendário. Não se pode dizer que tais formas estejam no grau aumentativo ou diminutivo. Por quê? Porque algumas palavras passaram a ter significados aumentativos ou diminutivos, independente de estarem no singular e no plural, tá bom? Então, veja só, para quem chegou agora, eu já estou na página 30, tá? Explicando lá embaixo a questão das particularidades. Estou indo para a 31. Muitas das vezes na regra especial, empregamos os graus para indicar desprezo ou ironia, ou seja, gentalha, livreco, porcalhão, e alguns também diminutivos para exprimir carinho: filhinho, mãezinha, Joãozinho.
Joãozinho, Aninha, ou emprega para indicar um grau de desprezo ou ironia, ou no diminutivo, né? E também para formar o plural de substantivos em grau diminutivo que receberão sufixozinho, isito. Então, ele deve se flexionar. Primeiro substantivo no grau normal, como pães, pães, maisinho, pãezinhos. Animalzinho, animais, maisinhos, animaizinhos. Cão, mazito, cãezitos. Tá bom? Então, vocês viram que às vezes precisa levar para o diminutivo para poder formar uma nova palavra com sufixozinho. Gente, esse conteúdo é bem tranquilo mesmo. Basta acompanharmos e treinarmos durante a semana, porque é muito bem tranquilo. Dá pra dar uma lida, uma estudada direitinho, tá? Como atividade de casa hoje, eu vou colocar o RA da página 29. Então, lá na página 29, vocês corram e produzam vejam o que está pedindo para vocês fazerem em relação ao RA, tá bom? Então, o que vamos encontrar na aula de flexão de substantivos compostos? Primeiro, eu expliquei para vocês que com o passar do tempo houve a nova mudança ortográfica, e aí com a nova mudança ortográfica foi necessário tirar o hífen de algumas palavras. Mas aí, ela deixou de ser substantivo composto? Não, ela só vai se juntar o primeiro e o segundo elemento, tá bom? Então, já falei isso para vocês. Já falei da regra geral, que vai vai fazer a casinha. E quando não houver preposições entre eles, na primeira regra, só o primeiro elemento vai para o plural, né? Então, vão para o plural os elementos invariáveis, substantivo, adjetivo, numeral, porque todos esses que são invariáveis vai para o plural. Depois eu falei para vocês as regras especiais, quando os elementos se ligam por preposição e só o primeiro é flexionado, como estrelas do mar. Depois também falei que se o último elemento vai para o plural e se o substantivo é formado de palavras repetidas como onomatopeicas, dê exemplo de reco-recos, tico-ticos, bem-te-vi, tic-tacs. Mais pra cá. Pronto. Então, depois eu falei sobre o grau dos substantivos. Então, os substantivos admitem os graus aumentativo e diminutivo, né? Pássaro, passarinho, passarão. E na formação do grau, ele tem duas formas, que é a analítica e a sintética. Na forma analítica, eles indicam o aumento e a diminuição. E na sintética, eles utilizam os sufixos. E aí ele fala sobre as particularidades em que eram diminutivas ou aumentativas. Muitas formas eram diminutivas e aumentativas, mas passaram a ter significados especiais, como papelão, calção, cartilha, corpete, folhinha. Então, pode-se dizer assim, que as formas estejam no aumentativo ou no diminutivo, porque é assim que são encontradas diante da evolução do novo quadro da correção ortográfica, do novo acordo ortográfico. E aí, eu digo que muitas das vezes vocês empregam o desprezo e a ironia. Alguns também utilizam-se do diminutivo e outros se utiliza para formar os substantivos em grau diminutivo que recebem o sufixozinho isito. E aí pode-se flexionar os substantivos no seu grau. Então, pão, pães, maisinho, pãezinhos. Animal, animais, maisinho, animaizinhos. Cãozito, cães, maisito, cãezitos. Então, aqui foi alguns exemplos de explicação sobre o conteúdo. Espero que de coração vocês tenham entendido toda
todo o conceito do conteúdo, tá bom? Assistam a realidade aumentada, anotem no caderno para a gente fazer uma discussão, um debate em sala de aula sobre esse tema. Veja só, por mais que seja virtual, né? O pessoal que ainda não está participando por diversos motivos, quem tiver aquele que realmente o pai e a mãe estão trabalhando, estão na casa da avó, estão sem aparelho telefônico, não tem como fazer naquele horário, tudo bem. Mas tem uma grande galerinha desculpa. Mas tem uma grande galerinha que vem pra não está assistindo às aulas no horário exato, não está acompanhando toda a explicação dos conteúdos e depois na hora da prova, como é que vai ficar, né? Então, gente, por favor, assistam a RA, façam as atividades que estão atrasadas, pesquisas, para a gente poder debater sobre esse tema, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.